Livro narrado liderado por Cristiane Batista. Inscreva-se, agradeço. Gilles Deleuze e Félix Guattari. A síntese conectiva de produção. Seus dois usos, global e específico, parcial e não específico. Família e casal, filiação e aliança, a triangulação. Dadas as sínteses do inconsciente, o problema prático é o do seu uso, legítimo ou não, e das condições que definem um uso de síntese como legítimo ou ilegítimo. Tome-se o exemplo da homossexualidade, que é bem mais do que um exemplo. Notávamos como, em Proust, nas célebres páginas de Sodoma e Gomorra, se entrelaçavam dois temas abertamente contraditórios, um sobre a culpabilidade fundamental das raças malditas, o outro sobre a inocência radical das flores. Foi rapidamente aplicado a Proust o diagnóstico de uma homossexualidade edipiana, por fixação na mãe, com dominância depressiva e culpabilidade sadomasoquista. De maneira mais geral, e depressa demais, fez-se nos fenômenos de leitura a descoberta de contradições, seja para declará-las irredutíveis, seja para resolvê-las ou mostrar que elas são apenas aparentes, conforme os gostos. Na verdade, nunca há contradições, aparentes ou reais, mas tão somente graus de humor. Como a própria leitura tem seus graus de humor, desde o negro ao branco, com os quais ela avalia os graus coexistentes daquilo que lê, o único problema é sempre o de uma repartição sobre uma escala de intensidades, que determina o lugar e o uso de cada coisa, de cada ser ou de cada cena, a isto e depois aquilo, e é com isso que temos de nos arranjar, agrade-nos ou não. A esse respeito, o aviso canalha de Charles talvez seja profético: você está pouco ligando à sua velha avó, hein, pequeno crápula. Com efeito, o que é que se passa Em Busca do Tempo Perdido, uma só e mesma história infinitamente variada? É claro que o narrador nada vê, nada ouve, é um corpo sem órgãos, ou melhor, é como uma aranha concentrada, fixada na sua teia, nada observa, mas responde aos menores signos, à mínima vibração, saltando sobre sua presa. Tudo começa por nebulosas, por conjuntos estatísticos de contornos veigos, por formações molares ou coletivas que comportam singularidades repartidas ao acaso, um salão, um grupo de moças, uma paisagem. Depois, desenham-se lados nessas nebulosas ou coletivos, organizam-se séries, e pessoas são figuradas nessas séries sob estranhas leis de falta, de ausência, de assimetria, de exclusão, de não comunicação, de vício e de culpabilidade. Depois ainda, tudo se mistura novamente, se desfaz, mas desta vez numa multiplicidade pura e molecular, em que todos os objetos parciais, as caixas, os versos, têm igualmente suas determinações positivas e entram em comunicação aberrante graças a uma transversal que percorre toda a obra, imenso fluxo que cada objeto parcial produz e recorta, reproduz e corta ao mesmo tempo. Mais do que o vício, diz Proust, o que inquieta é a loucura e sua inocência. Se a esquizofrenia é universal, o grande artista é seguramente aquele que transpõe um muro esquizofrênico e atinge a pátria desconhecida, lá onde ele não é de tempo algum, de meio algum, de escola alguma. É o que ocorre numa passagem exemplar, a do primeiro beijo em Albertine. Inicialmente, o rosto de Albertine é uma nebulosa, mal se desligando do conjunto das moças.
Depois, a pessoa de Albertine vai se destacando através de uma série de planos que são como que as suas personalidades distintas, e o rosto de Albertine salta de um plano ao outro, à medida que os lábios do narrador se aproximam da sua face. Por fim, na exagerada proximidade, tudo se desfaz como uma visão no deserto, o rosto de Albertine se dispersa em objetos parciais moleculares, enquanto que os do rosto do narrador se reúnem ao corpo sem órgãos, olhos fechados, nariz apertado, boca túmida. Porém, mais ainda, todo amor conta a mesma história. Da nebulosa estatística, do conjunto molar dos amores homens-mulheres, destacam-se as duas séries malditas e culpadas que dão testemunho de uma mesma castração sob duas faces não sobreponíveis, a série Sodoma e a série Gomorra, que se excluem uma à outra. Entretanto, nem tudo foi dito, porque o tema vegetal, a inocência das flores, nos traz ainda uma outra mensagem e um outro código: cada um é bissexuado, cada um tem os dois sexos, mas compartimentados, incomunicantes. O homem é apenas aquele em que a parte masculina domina estatisticamente, e a mulher, aquela em que a parte feminina domina estatisticamente. E assim, no nível das combinações elementares, é preciso fazer intervir pelo menos 2 homens e 2 mulheres para constituir a multiplicidade na qual se estabelecem comunicações transversais, conexões de objetos parciais e de fluxos. A parte masculina de um homem pode comunicar com a parte feminina de uma mulher, mas também com a parte masculina de uma mulher, ou com a parte feminina de um outro homem, ou ainda com a parte masculina de outro homem, etc. E aí cessa toda a culpabilidade, porque ela não pode agarrar-se a essas flores. A alternativa das exclusões ou opõe-se ou das combinações e permutações nas quais as diferenças vêm a dar no mesmo sem deixarem de ser diferenças. Somos heterossexuais estatisticamente ou molarmente, mas homossexuais pessoalmente, quer o saibamos ou não, e, por fim, transexuados elementarmente, molecularmente. Eis porque Proust, que foi o primeiro a desmentir toda a interpretação edipianizante de suas próprias interpretações, opõe 2 tipos de homossexualidade, ou melhor, 2 regiões, das quais apenas uma é edipiana, exclusiva e depressiva, ao passo que a outra é esquizoide, anedipiana, inclusa e inclusiva. Alguns, os que tiveram sem dúvida a mais tímida infância, pouco se preocupam com o tipo material de prazer que recebem, contanto que possam reportá-lo a um rosto masculino. Ao passo que outros, certamente por serem dotados de sentidos mais violentos, dão imperiosas localizações a seu prazer material. Estes, com suas confissões, talvez chocassem o tipo mediano das pessoas. Talvez vivam menos exclusivamente sob o signo de Saturno, já que, para eles, as mulheres não estão totalmente excluídas como para os primeiros. Buscam aquelas que amam as mulheres, que podem conseguir-lhes algum moço, aumentar-lhes o prazer que têm em estar com ele, e bem mais, podem, da mesma maneira, alcançar com elas o mesmo prazer que alcançariam com um homem, porque, nas relações que mantêm com elas, eles desempenham, para a mulher que ama as mulheres, o papel de uma outra mulher, e a mulher lhes oferece, ao mesmo tempo, aquilo que, aproximativamente, eles encontram no homem. O que se opõe aqui são 2 usos da síntese conectiva, um uso global e específico, um uso parcial e não específico. No primeiro uso,
o desejo recebe, ao mesmo tempo, um sujeito fixo, o eu especificado sob tal ou qual sexo, e objetos completos determinados como pessoas globais. A complexidade e os fundamentos de uma tal operação aparecem melhor quando consideramos as reações mútuas entre as diferentes sínteses do inconsciente conforme este ou aquele uso. Com efeito, é a síntese de registro, primeiramente, que põe, sobre a sua superfície de inscrição nas condições de Édipo, um eu determinável ou diferenciável em relação a imagens parentais que servem de coordenadas, mãe, pai. Há aí uma triangulação que, em sua essência, implica uma proibição constituinte, e que condiciona a diferenciação das pessoas, proibição do incesto com a mãe e de tomar o lugar do pai. Mas, é graças a um estranho raciocínio que se conclui que, já que isso é proibido, isso mesmo é que era desejado. Na verdade, as pessoas globais, a forma mesma das pessoas, não preexistem às proibições que pesam sobre elas e que as constituem, nem a triangulação em que entram, o desejo recebe seus primeiros objetos completos e, ao mesmo tempo, os vê proibidos. Portanto, é bem a mesma operação edipiana que funda tanto a possibilidade de sua própria solução, por meio da diferenciação das pessoas de acordo com a proibição, quanto a possibilidade de seu fracasso ou de sua estagnação por queda no indiferenciado como reverso das diferenciações que a proibição cria, incesto por identificação com o pai, homossexualidade por identificação com a mãe. Tal como a forma das pessoas, a matéria pessoal da transgressão não preexiste à proibição. Vemos, pois, que a proibição tem a propriedade de deslocar a si própria, visto que, desde o início, ela desloca o desejo. Ela desloca a si própria, no sentido de que a inscrição edipiana não se impõe na síntese de registro sem reagir na síntese de produção e transformar profundamente as conexões desta síntese ao introduzir novas pessoas globais. Essas novas imagens de pessoas são a irmã e a esposa, depois do pai e da mãe. Com efeito, observou-se frequentemente que a proibição existia sob duas formas: uma, negativa, que atinge sobretudo a mãe e impõe a diferenciação; outra, positiva, que diz respeito à irmã e comanda a troca, obrigação de casar com outra mulher que não seja minha irmã, obrigação de reservar minha irmã para outro, deixar minha irmã para um cunhado, receber a minha mulher de um sogro. Embora novas êxtases ou quedas se produzam nesse nível, como novas figuras de incesto e de homossexualidade, é certo que o triângulo edipiano não teria meio algum de se transmitir e de se reproduzir sem este segundo grau. O primeiro grau elabora a forma do triângulo, mas apenas o segundo assegura a transmissão dessa forma. Caso-me com outra mulher que não seja minha irmã para constituir a base diferenciada de um novo triângulo, cujo vértice, de cabeça para baixo, será o meu filho, o que se denomina sair do Édipo, mas também reproduzi-lo, transmiti-lo antes do que morrer sozinho, incestuoso, homossexual e zumbi. É assim que o uso parental ou familiar da síntese de registro se prolonga num uso conjugal, ou de aliança, das sínteses conectivas de produção. Um regime de conjugação de pessoas substitui a conexão dos objetos parciais. No conjunto, as conexões de máquinas órgãos próprias à produção desejante são substituídas por uma conjugação de pessoas sob as regras da reprodução familiar.
Os objetos parciais parecem agora extraídos das pessoas e não de fluxos não pessoais que passam de uns a outros. É que as pessoas são derivadas de quantidades abstratas, que estão no lugar dos fluxos. Os objetos parciais, em vez de ligados a uma apropriação conectiva, vêm a ser posses de uma pessoa e, se preciso for, a propriedade de uma outra. Kant, assim como tira a conclusão de séculos de meditação escolástica, ao definir Deus como princípio do silogismo desjuntivo, tira a conclusão de séculos de meditação jurídica romana quando define o casamento como o laço pelo qual uma pessoa se torna proprietária dos órgãos sexuais de outra pessoa. Basta consultar um manual religioso de casuística sexual para ver sob que restrições as conexões dos órgãos máquinas desejantes continuam a ser toleradas no regime da conjugação das pessoas, que fixa legalmente sua seleção sobre o corpo da esposa. Mas, melhor ainda, a diferença de regime aparece toda vez que uma sociedade deixa subsistir um estado infantil de promiscuidade sexual, no qual tudo é permitido até a idade em que o jovem, por sua vez, é submetido ao princípio de conjugação que regula a produção social de crianças. Sem dúvida, as conexões de produção desejante obedecem a uma regra binária. Vimos também que um terceiro termo intervinha nessa binaridade, o corpo sem órgãos que rejeita o produzir no produto, prolonga as conexões de máquinas e serve de superfície de registro. Porém, é neste nível, justamente, que não se produz operação biunívoca alguma, que assente a produção sobre representantes. Neste nível, triangulação alguma aparece reportando os objetos do desejo a pessoas globais e nem o desejo a um sujeito específico. O único sujeito é o próprio desejo sobre o corpo sem órgãos, enquanto maquina objetos parciais e fluxos, destacando e cortando uns com os outros, passando de um corpo a outro, segundo conexões e apropriações que a cada vez destroem a unidade factícia de um eu possuidor ou proprietário, sexualidade anedipiana.